A partir deste momento, passamos a transmitir o programa Espaço Família Cristã, um programa da Fundação Reviver, patrocinado pela Igreja Pentecostal Deus é Amor. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem os cumprimentam nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje, amados ouvintes, iremos falar sobre os pecados que são revelados depois do juízo. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, está escrito: os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Esse versículo, Maria Cláudia, é um versículo muito importante e que poucas pessoas dão atenção a ele, pouco é pregado, pouco é falado nesse versículo. O que quer dizer esse versículo? Esse versículo quer dizer que muitos pecados são revelados antes do juízo, mas em alguns casos os pecados são revelados depois do juízo. O que significa isso? Significa que aqueles pecados que são revelados depois do juízo, não há nada que possa ser feito para remediar, nem arrependimento, nem nada, porque depois do juízo não há arrependimento. É claro que a pessoa que cometeu esses pecados, ela sabe desses pecados. Claro, ela sabe, claro. Mas ela não se arrependeu. Não. Ela achou que ninguém sabia. Sim. Né? Essas são as pessoas que acham que são mais espertas que todos, que são mais espertas que a igreja, que são mais espertas, né, que o pastor, que a família, enfim. E no dia do juízo final, esse tipo de pessoa vai receber um duro juízo. Sim, porque são os pecados encobertos, são os pecados escondidos. Sim. Quando o pecado da pessoa é revelado, mesmo que ela passe por humilhação, por tribulação, por disciplina, ela tem a chance de se arrepender. Sim. Ela tem a chance de se humilhar. Ela tem a chance de remediar, porque não há pecado que não possa ser perdoado. Inclusive, né, Maria Cláudia, eu sempre digo isso, se Judas tivesse verdadeiramente se arrependido e não fosse um simples remorso do diabo acusando pelos pecados que ele cometeu, ele teria tempo de ir ao pé da cruz, se arrepender, pedir perdão para Jesus. Eu tenho certeza que Jesus perdoaria ele. É mesmo que ele não tivesse ido ao pé da cruz, né? Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele poderia ter feito como Pedro. Pedro se retirou e chorou amargamente. Sim. E é claro e acabou sendo uma das colunas da igreja. É claro que Jesus recebeu a humilhação, enfim, o quebrantamento de Pedro, né? Porque Jesus já olhou para ele. Veja que é bem parecido, né? Ele já foi repreendido naquele momento. Jesus Sim. olhou para ele. E ele viu Jesus olhando para ele. A repreensão de Jesus, ele recebeu e já saiu para se arrepender, Sim. Né? Para confessar o seu pecado. E Judas fez o contrário. Ele foi como se ninguém soubesse, né? Ele foi na calada da noite procurar aqueles que iriam para quem ele ia entregar Jesus. E depois ele ficou ali incógnito, né? Ele ficou ali escondido e o diabo falou com ele, né? O diabo que faz a pessoa pecar, mas ele também acusa a pessoa depois. Sim. Fala que não tem mais jeito para a pessoa. E ele, ao invés de buscar o arrependimento, buscar o quebrantamento, buscar o perdão de Deus, ele foi tentar resolver do jeito dele e acabou abraçando a condenação, porque a gente sabe que quem tira a própria vida já está condenado, né? Porque já destruiu o templo do Espírito Santo. Sim. Então, vemos uma diferença muito grande, né? Vemos uma diferença muito grande também entre Saul e Davi, né? Davi se arrependeu, Davi, na hora em que os seus pecados foram descobertos, que ele falou que Natan falou para ele, né?
e ele ficou irado porque ele achou que fosse outra pessoa, porque é sempre assim, né? A gente acha... Porque Natan contou uma parábola para ele, Sim. uma historinha, né? E ele era a pessoa dessa historinha. Sim. E ele falou, Davi, quando ele falou da ovelha, né? Davi falou, esse homem é digno de morte. Sim. E Natan falou para ele, você é esse homem, Davi. Porque o pecado sempre parece mais grave quando é o outro que faz. Sim, né? Sim. E veja que Natan usou uma parábola falando de um animalzinho. Sim. Né? E Davi falou, é digno de morte da homem. Então imagine se fosse a mulher do outro. Né? Porque para quem não conhece a parábola, né? Natan falou que tinha um homem que tinha uma ovelhinha só, que foi criada como filha na mamadeira, e que veio um viajante e o vizinho dele rico, que tinha muitas ovelhas, ao invés de preparar uma das suas ovelhas, pegou aquela ovelha do homem pobre e preparou para oferecer para o viajante. E Davi ficou indignado, como que pode um negócio desse? E Natan falou, esse homem é você, Davi. Porque ele tinha feito muito pior, mas muito pior mesmo. Sim. Né? Ele tinha tudo, ele tinha mulheres, sim. Ele tinha servos, ele tinha o reino, mas ele cobiçou a mulher do outro. Sim. Né? E quando ele cobiçou a mulher do outro, ele se deitou com a mulher do outro, ele adulterou, ele tentou acobertar o pecado dele, ele achou que ninguém tinha visto. Né? Ele era rei, Sim. Ele podia qualquer coisa, ele podia decidir qualquer coisa. E ele tentou fazer Urias voltar da guerra para falar que o filho da Batseba era de Urias. Só que Urias se recusou a entrar em casa.